pessoas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre a gestão da inovação. É um assunto muito tratado ultimamente aí no mundo, é um assunto que está em voga e um assunto de extrema importância também. E quando a gente fala de inovação, existem inúmeros livros que vão dar vários exemplos tal. Eu, nas minhas aulas, eu utilizo muito este livro aqui, A Bíblia da Inovação. E eu quero falar um pouquinho sobre os principais erros que são tratados dentro das empresas, principalmente quando se fala de inovação. Logo no capítulo 1, o Fernando Triadebes e o Philip Kotler, eles tratam de erros que normalmente acontecem no dia a dia das empresas. São 7 erros. Eu quero ler um pouquinho sobre cada um deles. Erros ou problemas, né? O primeiro, o que a inovação realmente significa? Quando uma empresa apresenta uma inovação revolucionária ou radical, como a Apple com o iPhone, ou o sucesso fenomenal do Google na internet, isso gera manchetes e é exposto como exemplo nas entrevistas coletivas à imprensa e nos encontros de negócios. Essa é a inovação real, exclamam especialistas e jornalistas admirados. Ao longo do tempo, esse tipo de manchete e lançamento de produto possui o efeito de criar um quadro distorcido, principalmente em nossa mente, a respeito do real significado de inovação. Passamos a acreditar que a inovação é um novo produto, serviço ou aplicativo que deslumbra o mundo e redefine completamente as regras do negócio. É verdade que inovações radicais ofuscam todo o resto, mas tal não consiste em inovação. Pode até ser perigoso ou contraproducente para uma empresa ficar lançando continuamente inovações radicais. Elas envolvem muito investimento, levam tempo para se converter em lucro e, além disso, são inevitavelmente uma grande aposta. Esse mito de inovação radical como único, ou ao menos o mais visível ou reconhecível, provoca muitos problemas para os profissionais de gerenciamento empresarial. Quando um alto executivo demanda mais criatividade ou inovação, os funcionários automaticamente supõem, erroneamente, que estão sendo solicitados a criar novos e deslumbrantes produtos ou serviços. As consequências são desastrosas, pois a pressão sobre os funcionários os paralisa completamente. Propor uma inovação radical significa se arriscar e, em vez de prejudicar a carreira, as pessoas, em muitos casos, preferem ocultar suas ideias. De fato, a inovação nem sempre acarreta saltos gigantes adiante. A inovação gradual, passo a passo, também é inovação, e é tão necessária, ou até mais, que a versão radical. Isso é o que realmente torna o negócio sustentável. A inovação também deve ser entendida como o desenvolvimento de uma cultura de inovação dentro da empresa, que é aquilo que permite produzir e levar ao mercado um fluxo constante de inovações menores e incrementais. Um outro erro ou problema que os autores atribuem: atribuição imprecisa de responsabilidade. Na empresa, quem é responsável pela inovação? No século XX, a inovação era responsabilidade do departamento de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, pois quase todos consideravam que a inovação significava avanços tecnológicos. Sempre que uma empresa precisava de algum tipo de inovação não tecnológica, a reação imediata era passar a responsabilidade para outro departamento, normalmente o departamento de marketing. No entanto, os departamentos de marketing estavam muito atarefados com suas atividades diárias. Tinham de demonstrar sua eficiência no gerenciamento do produto e da marca, mas isso não significava necessariamente que estivessem preparados para inovar. Além disso, o marketing de inovação é radicalmente diferente do marketing da continuidade, que é onde reside o real potencial dos departamentos de marketing das empresas. No entanto,
assistimos a um conflito entre os departamentos de P&D e de marketing, em que primeiro percebia que os profissionais de marketing não sabiam como captar valor, e o segundo percebia que os engenheiros não eram suficientemente criativos. Em certas empresas, a inovação era dividida entre os departamentos de P&D e de marketing, mas sem nenhum gerenciamento estratégico. Havia um curto-circuito entre aqueles que supostamente deveriam criar inovações e a alta administração precisava se envolver. Um outro problema é confundir inovação com criatividade. O terceiro elemento que impede o desenvolvimento da inovação nas empresas é a confusão comum entre inovação aplicada e criatividade. Há vezes em que uma ideia com potencial passa anos transitando dentro de uma organização e nunca se materializa completamente, porque ninguém assume a responsabilidade por seu gerenciamento. O contrário também é possível. Grandes ideias abandonadas à própria sorte podem ser prejudiciais à empresa. A criatividade não está ligada à gestão correta da inovação e pode resultar em morte para um negócio ou uma empresa. A mensagem é clara: criatividade, ideias e novas tecnologias sozinhas não são suficientes. O processo de inovação deve ter pessoas para gerenciá-lo, novas habilidades mais relacionadas com gerenciamento empresarial são necessárias para garantir o sucesso da materialização da ideia no mercado. Um outro problema, o quarto, é a falta de arcabouço. Há diversos aspectos na inovação que a tornam completamente diferente de qualquer outra área do gerenciamento empresarial. As empresas devem funcionar de modo eficiente todos os dias para permanecer lucrativas e gerar fluxo de caixa. Enquanto isso, com a antecipação de um futuro incerto, devem inovar a fim de manter à frente da mudança e preservar a liderança no seu setor. De certa forma, essas necessidades podem ser contraditórias. A mudança está em desacordo com a eficiência. É muito difícil pensar em como fazer as coisas de maneira diferente, enquanto elas realmente estão sendo feitas. Como John Lennon afirmou certa vez, a vida é o que acontece com você enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Não é fácil mudar o modo pelo qual trabalhamos enquanto estamos trabalhando. Na realidade, é quase impossível. Precisamos parar, pensar a respeito do que fizemos e em seguida mudar. Na administração, a eficácia e a eficiência impõem-se. Na empresa, seu trabalho não é mudar o que você faz, mas fazer direito. O problema 5, falta de controle. Logicamente, esse problema é o resultado direto do que falamos anteriormente. Se a função da inovação não for bem definida, se não alcançarmos o consenso a respeito do nosso arcabouço administrativo, e se a responsabilidade pela inovação não for arraigada e corretamente alocada, estaremos sujeitos a perder o controle dos processos da inovação. Problema 6. Falta de coordenação. A falta de coordenação entre os departamentos é considerada uma das principais barreiras à inovação. No entanto, a colaboração significa mais do que demolir divisórias e paredes entre departamentos insulares. Significa criar fluxos de informação e espaços físicos para a colaboração. Empresas inovadoras concebem culturas de inovação. E o último problema, a falta de foco no cliente. Qual a diferença entre uma ideia e uma inovação? Resposta: a inovação oferece mais e maior valor para o cliente. Esse é o ponto-chave. Atualmente, será impossível inovar se não prestarmos atenção no consumidor final. A inovação real, mais cedo ou mais tarde, deve ser aceita pelo consumidor final,
que tem de tomar a iniciativa de mudar de um serviço ou produto para um novo. Essa mudança envolve um esforço que o consumidor só fará se obtiver um benefício claro e superior dele. Então, alguns pontos só desse livro aqui, a Bíblia da Inovação, elencando alguns problemas, porque eu quero falar com você. Se você é um aficionado em inovação e quer estudar um pouco mais sobre isso, quer aprender um pouco mais sobre isso, procure alguns cursos no mercado aí que te ofereçam coisas novas, coisas diferentes, para você aprender a fundo mesmo sobre inovação e até um pouco sobre inteligência organizacional. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, no Unicuritiba nós temos um curso de pós-graduação totalmente focado nessa área de inovação corporativa e inteligência de mercado. Entra no site do Unicuritiba, aqui embaixo vai estar aparecendo as informações e você pode então procurar e entrar num curso de pós-graduação, um curso de especialização, onde nós vamos, ao longo das aulas, poder combater esses principais problemas que foram elencados aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Até mais, pessoas!